Quando Miguel agarrou o microfone na Assembleia Anual da Escola Secundária de Lisboa, o silêncio caiu sobre os 500 alunos. Ninguém imaginava que o vice-presidente da turma, sempre tão composto e responsável durante 3 anos, estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo com uma confissão que mudaria tudo. O coração de Miguel batia descontroladamente enquanto ele olhava para o mar de rostos familiares. 3 anos. 3 longos anos escondendo quem realmente era. Em casa os pais falavam constantemente sobre um bom casamento e netos no futuro. Na escola ele sorria, organizava eventos, resolvia problemas dos colegas como se nada o perturbasse. Mas à noite no quarto pequeno no bairro de Alfama as lágrimas vinham quando pensava em Rafael, o novo aluno transferido de Porto que tinha olhos castanhos que pareciam ler sua alma. Miguel limpou a garganta. As mãos tremiam. Ele se lembrou de como tudo começou no primeiro ano, quando entrou na turma e assumiu o cargo de vice-presidente para provar que era responsável. Naquela época Portugal já era mais aberto, mas na sua família vinda do norte as coisas eram diferentes. O pai trabalhava na construção e a mãe na loja de tecidos, e ambos esperavam que o filho fosse o orgulho tradicional. Miguel tinha aprendido a sorrir para as perguntas sobre namoradas e a desviar o olhar quando os rapazes falavam de conquistas. Tiago, melhor amigo desde o ensino básico, era o único que parecia suspeitar algo, mas nunca pressionava. Durante as reuniões de turma Miguel anotava tudo com perfeição, ajudava os professores e ganhava elogios, mas por dentro sentia um vazio que crescia a cada dia. No intervalo do almoço ele via Rafael no pátio lendo um livro e o coração acelerava. Uma vez Rafael perguntou sobre um projeto de história e Miguel gaguejou a resposta, sentindo as bochechas quentes. Ele voltou para casa e trancou-se no quarto pensando como seria se pudesse ser ele mesmo. Os meses passaram e o segredo pesava mais. Na festa de fim de ano Miguel dançou com uma colega para agradar os pais que assistiam de longe, mas os olhos procuravam Rafael, que estava sozinho no canto. Tiago aproximou-se e disse que Miguel parecia distante ultimamente. Miguel mentiu dizendo que era o stress dos exames. A família organizava jantares onde a mãe apresentava filhas de amigas e Miguel fingia interesse para não magoar ninguém. Ele sacrificava noites de sono estudando mais para manter as notas altas e o cargo de vice-presidente. Um dia encontrou um bilhete anónimo no armário dizendo que alguém sabia, mas ele queimou o papel no lixo da escola sentindo pânico. Rafael aproximou-se na biblioteca e conversaram sobre livros e Miguel sentiu pela primeira vez que alguém o via de verdade sem máscaras. O conflito interno crescia. Ele amava a família, mas temia decepcioná-los. Amava a escola, mas temia perder o respeito dos colegas. E amava Rafael em silêncio. No final do segundo ano Miguel organizou um evento contra o bullying e falou sobre respeito, mas evitou o tema LGBT com medo. Tiago ajudou na organização e disse que Miguel era o melhor amigo do mundo. Miguel sorriu, mas por dentro chorava. A vida seguia e o segredo crescia como uma sombra. Agora, na assembleia final do terceiro ano, Miguel sabia que não podia mais fingir. Os pais estavam na plateia esperando o discurso perfeito. Rafael estava na terceira fila com olhar encorajador. Tiago ao lado dele com expressão preocupada. Miguel respirou fundo e começou a falar, mas as palavras que saíram foram diferentes do planeado. Ele parou aí no limite da confissão total, sentindo o peso de 3 anos prestes a cair. Miguel continuou o discurso, mas parou no meio da frase, sentindo o olhar de Rafael fixo nele. O auditório parecia prender a respiração. Ele pensou em todos os momentos que o levaram até ali. No segundo ano a atração por Rafael tinha-se tornado impossível de ignorar. Eles começaram a conversar mais depois da biblioteca e uma tarde caminharam juntos pelo Tejo vendo os barcos. Rafael contou sobre a vida em Porto e Miguel sentiu que podia ser honesto pela primeira vez. Mas o medo venceu e ele mudou de assunto. Em casa o pai perguntava sobre o futuro e Miguel respondia com planos de universidade de direito para agradar. A mãe preparava jantares com amigas e Miguel fingia furtar com as filhas delas, sentindo culpa cada vez maior. Tiago notou o nervosismo e perguntou diretamente se havia alguém especial. Miguel negou, mas a mentira doeu. Um dia Rafael convidou Miguel para estudar em casa dele e os dois riram de histórias da escola. Miguel sentiu o coração bater forte quando as mãos se tocaram por acidente. Ele voltou para casa e escreveu num diário escondido sobre o que sentia, mas queimou as páginas depois. A pressão social em Lisboa era menor que no norte, mas ainda existia nas conversas de corredor. Um rival da turma chamado André espalhou boatos vagos sobre Miguel ser diferente e isso causou um mal-entendido com Tiago, que pensou que Miguel escondia algo grave. Eles discutiram na cantina e Miguel quase confessou, mas recuou.
Rafael enviou uma mensagem simples dizendo que admirava a força de Miguel como vice-presidente. Isso deu coragem, mas o conflito interno aumentou. Miguel sacrificou um fim de semana em família para ajudar Rafael num projeto e os pais questionaram a ausência. Ele mentiu dizendo que era trabalho da escola. A cada dia o peso crescia. Ele via casais héteros no pátio e sentia inveja da liberdade deles. Uma noite chorou sozinho pensando se o amor valia o risco de perder tudo. Tiago reconciliou-se e disse que estaria sempre ao lado independentemente de qualquer coisa. Miguel sentiu esperança, mas ainda não ousava. A Assembleia se aproximava e ele preparava o discurso oficial, mas no fundo sabia que mudaria as palavras. Rafael encontrou Miguel no corredor e disse que acreditava nele. O momento foi elétrico e Miguel sentiu a primeira centelha de aceitação própria. Ele decidiu que no terceiro ano não esconderia mais, mas o medo da reação familiar ainda paralisava. Os dias passavam com reuniões de turma onde Miguel liderava com perfeição, mas por dentro planejava o passo final. Um jantar em família virou tensão quando o pai falou de namoro tradicional e Miguel sentiu o peito apertar. Ele saiu cedo dizendo que tinha deveres da escola. Rafael esperava uma mensagem e os dois trocaram palavras de apoio que aqueceram o coração de Miguel. Tiago organizou um jogo de futebol e Miguel participou para manter a fachada, mas o cansaço emocional era enorme. Ele crescia por dentro aprendendo que esconder não era mais opção. A Assembleia chegava e Miguel preparava-se para o momento que definiria sua vida. O rival André encontrou um bilhete antigo de Rafael no armário de Miguel e ameaçou revelar tudo durante o intervalo. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele confrontou André no pátio pedindo silêncio, mas o outro riu dizendo que segredos assim não duravam. O mal-entendido espalhou-se ligeiramente e Tiago ouviu rumores ficando confuso. Miguel isolou-se por dias evitando Rafael para proteger os dois. Em casa o pai notou o humor ruim e pressionou mais sobre responsabilidades masculinas. Miguel quase contou tudo, mas recuou com medo de decepção total. Rafael percebeu o afastamento e enviou mensagem preocupada. Eles encontraram-se num parque perto do Tejo e Miguel confessou parte do medo. Rafael segurou a mão dele em silêncio e isso deu força. Miguel refletiu sozinho à noite sobre os sacrifícios de 3 anos e decidiu que não valia mais a pena. Tiago aproximou-se na escola e disse que não importava o que fosse, ele era irmão. O apoio inesperado emocionou Miguel, que chorou em privado. André desistiu temporariamente depois de uma conversa com professores, mas o dano estava feito. Miguel organizou uma reunião de turma com tema de respeito e falou indiretamente sobre identidade. Os colegas aplaudiram sem saber o peso. A família planejava férias e Miguel usou o tempo para pensar. Rafael tornou-se o pilar e os dois partilharam momentos de conversa profunda sobre o futuro. Miguel sentiu o despertar interno de que ser gay não era fraqueza. O conflito com André virou lição de coragem. Tiago ajudou a resolver uma briga na turma e Miguel viu a amizade verdadeira. A pressão social diminuiu, mas o familiar ainda pesava. Miguel escreveu uma carta para os pais, mas guardou-a. A assembleia final aproximava-se e ele soube que era o momento. Rafael encorajou e disse que estaria lá. Miguel cresceu naquele mês entendendo que a verdade libertava. Os dias finais foram de preparação emocional intensa. Miguel enfrentou o quase outing quando André deixou escapar uma insinuação na reunião. A turma murmurou, mas Tiago defendeu dizendo que boatos não definem ninguém. O incidente aproximou Miguel de Rafael, que o consolou num café escondido. Miguel tomou a decisão final de se revelar na Assembleia. Em casa confrontou os pais com indiretas e sentiu o choque inicial, mas não recuou. Ele preparou o discurso com cuidado, escolhendo palavras honestas sobre amor e identidade. Tiago soube do plano e prometeu apoio total. A escola preparava-se para o evento anual e Miguel, como vice-presidente, liderou os detalhes com calma exterior. Internamente o medo misturava-se com excitação. Rafael disse que o amava independentemente do resultado e isso fortaleceu Miguel. Ele sacrificou o sono pensando nos anos escondidos, mas sentiu paz crescente. A família assistiria e Miguel esperava compreensão gradual. Portugal tinha avançado, mas ele sabia que para os pais era difícil. O dia chegou com sol brilhante em Lisboa. Miguel subiu ao palco com o coração leve pela primeira vez. Ele falou da importância de ser autêntico e então revelou. A plateia reagiu com surpresa inicial, mas depois aplausos espontâneos encheram o auditório. Rafael sorriu orgulhoso. Tiago bateu palmas mais forte.
Os pais levantaram-se devagar, mas aplaudiram também. Miguel sentiu lágrimas de alívio. O momento mudou tudo. Os aplausos continuaram e Miguel desceu do palco abraçado por Rafael em público pela primeira vez. A escola inteira celebrou com abraços e palavras de apoio. Tiago chorou de emoção, dizendo que sempre soubera no fundo. A família aproximou-se e o pai disse que precisava de tempo, mas amava o filho. A mãe abraçou-o com lágrimas. Rafael e Miguel caminharam juntos pelo pátio sentindo liberdade. Conversas profundas seguiram-se com amigos que partilharam histórias semelhantes. Miguel refletiu sobre os 3 anos de luta e viu o crescimento. A relação com Rafael floresceu com passeios por Lisboa e planos de futuro. Tiago permaneceu o melhor amigo, fortalecendo o laço. A escola adotou iniciativas de inclusão graças ao exemplo. Miguel sentiu-se completo. Será que esconder a identidade por anos é mais seguro do que revelá-la? Verdadeiro ou falso?